Temos o mapa, Sol Câncer, quarta casa, Lua Touro, primeira casa, Prost é romancista. Sol de quarta casa, o indivíduo vai viver a vida dele toda vinculado fisicamente com a família de origem, pai, mãe, irmãos, ou nos assuntos da família. A Lua na primeira casa, a gente tem que considerar o seguinte, que ele vai tentar, através da forma como ele se expressa, fazer a troca de conteúdo emocional. Lembrando que qualquer pessoa que nasce com um mapa assim, ele tem ascendente em Áries, então é uma pessoa um tanto impulsiva, mas no quesito emocional, ele é mais passivo. Temos o mapa, Sol Câncer, quarta casa, Lua Libra, sexta casa, Nikola Tesla, inventor. Sol de quarta casa é um indivíduo que vive fisicamente junto com a família, pai, mãe, irmãos, ou nos assuntos de família. A Lua Libra de sexta casa é o indivíduo que tenta fazer uma troca de conteúdo emocional no ambiente de trabalho, tentando criar um ambiente saudável, equilibrado, de gentilezas. Temos um mapa, Sol Câncer, quarta casa, Lua Leão, sexta casa. Ken Russell é cineasta. Sol de quarta casa, o indivíduo vai viver fisicamente ou envolvido nos assuntos de família a vida inteira. A Lua de sexta casa em Leão é a tentativa do indivíduo fazer troca de conteúdo emocional no ambiente de trabalho, considerando que ele está muito mais propenso a expressar isso do que necessariamente trocar. Temos o mapa, Sol Câncer de quarta para quinta casa, Lua Leão de quinta casa, Ringo Starr é músico. Sol de quarta casa, o indivíduo vai viver vinculado fisicamente ou emocionalmente à família, mas viver mesmo, pai, mãe, irmãos. A Lua Leão de quinta casa sugere que ele vai, através dos relacionamentos leves, procurar fazer a expressão do emocional dele, a troca, mas certamente ele vai querer expressar mais do emocional dele do que a troca especificamente. Temos o mapa, Sol Câncer, quarta casa, Lua Áries no ascendente, na primeira casa. Bárbara é novelista. Sol na quarta casa, o indivíduo vive com a família de origem praticamente a vida toda, fisicamente ou nos assuntos da família. A Lua Áries no ascendente torna o indivíduo, na tentativa de fazer troca de conteúdo emocional, um pouco imprudente, digamos assim. Ele é um pouco descuidado, um pouco exagerado. Ele dá uma forçada de barra. Temos o mapa, Sol Câncer, quarta casa, Lua Gêmeos, segunda casa. Rockefeller é um industrial. O Sol de quarta casa é o indivíduo que vai viver vinculado à família ou aos assuntos de família toda a vida. A Lua na casa 2 para 3 em Gêmeos é a tentativa do indivíduo em trocar conteúdo emocional para tentar entender como funcionam as questões dele se sentir seguro ou não, e o quanto ele consegue se organizar, fazer o que é preciso ser feito e o emocional interferir nisso. É um jogo que tem que ser bem negociado ali. É a Lua influenciando no quanto a pessoa se sente segura e nas rotinas do dia a dia desse indivíduo. Temos o mapa, Sol Câncer de terceira casa, Lua Leão de quarta casa, Carlos Santana, músico. O Sol de terceira casa é um indivíduo que está muito vinculado e focado nas atividades do dia a dia dele. Então ele vai prestar muita atenção nisso e vai, ao longo da vida dele, sempre ficar ali focando no que ele tem que fazer. A Lua
Leão de quarta casa é um indivíduo que vai fazer a troca do conteúdo emocional junto aos familiares, pai, mãe, irmãos. Ele muito mais querendo expressar o emocional dele do que necessariamente trocar, ok? Temos o mapa, Sol, Câncer, terceira casa, Lua, Áries, 12ª casa. Rig é atriz. Sol de terceira, o indivíduo utiliza muito do tempo dele observando o que ele tem para fazer, as rotinas do dia a dia dele. A Lua na 12 é uma lua que faz uma reflexão para tentar entender que tipo de pensamento, sensação e emoção que ela tem e não consegue identificar a origem. Considerando que é Áries, possivelmente a pessoa tem alterações de humor ou é agressiva. Temos o mapa, Sol, Câncer de terceira casa, Lua, Gêmeos de terceira casa. Daiane é política. O Sol de terceiro, o indivíduo é muito envolvido com as rotinas do dia a dia dele e ele tenta fazer a troca de conteúdo emocional conversando com as pessoas que ele tem atividade no dia a dia. Porque ele, no entender dele, ele precisa de pessoas junto para conversar e para compartilhar o conhecimento, o afeto, o carinho e a companhia. Temos o mapa, Sol de terceira casa, Câncer, Lua de segunda casa, Câncer, Phyllis é comediante. O Sol ainda tem aspecto, então é um indivíduo que vai prestar muita atenção e dedicar muito do seu tempo nas rotinas do dia a dia dele. E ele vai tentar organizar da melhor maneira possível, tornar o mais produtivo possível. A Lua, essa Lua, ela não tem um aspecto, digamos, de médio a intenso. E quando a gente tem uma Lua que ela não tem ela não está aspectada medianamente, o indivíduo tem a tendência de ter dificuldade de lidar com os assuntos emocionais. Como ainda está envolvido um Plutão, o Plutão é o deus do inferno. Então, quando ele está junto com a Lua, ele costuma deixar uma Lua sombria. Então, é uma Lua sombria que não tem aspecto, ou seja, não tem manifestação. Por conseguinte, está na casa 2 ainda, que é a casa do quanto o indivíduo se sente seguro. Então, dá para a gente considerar que qualquer pessoa que nasce com uma configuração assim vai ter uma dificuldade de conciliar a sua vida com as questões emocionais. Temos o mapa, Sol, Câncer de terceira casa, Lua Capricórnio de nona casa. Jean é escritor. Sol de terceira casa é um indivíduo que vai prestar bastante atenção e usar bastante o seu tempo e a sua energia nas tarefas do dia a dia. Então, vai ser preciso muita organização, estabelecer prioridade, estabelecer o que é necessário para cumprir essas tarefas, e isso começa a ficar rígido demais para Câncer. A Lua de nona casa é a tentativa do indivíduo trocar conteúdo emocional a partir de ampliar o conhecimento e ampliar a cultura dele. Portanto, com este grupo de pessoas, trocar o conteúdo emocional. Sabendo que Lua para Capricórnio não é a melhor expressão da Lua. Então, pode ser um elemento limitador para essa característica. Temos o mapa Sol, Câncer, segunda casa, Lua Virgem, quarta casa, Ginelo Brígido é atriz. Sol na 2 é o indivíduo que vai buscar
ao longo da vida, identificar o que torna ele seguro. Se são questões materiais, se são questões mentais ou espirituais, enfim, ele vai fazer essa busca. A lua de 4ª casa em Virgem sugere que ele vai tentar trocar conteúdo emocional no ambiente familiar, mas esse ambiente familiar é muito cheio de exigências. Temos o mapa: Sol, Câncer, 1ª casa, Lua, Touro, 11ª casa, Locke é filósofo. Sol na 1ª casa, o indivíduo vai, através da forma como ele se expressa, encontrar a melhor versão dele. A Lua na 11 o indivíduo vai tentar trocar conteúdo emocional junto às amizades. Temos o mapa: Sol, Câncer na 1ª casa, Lua, Touro na casa 11. Fritz Perls é fundador da psicoterapia gestáltica. Sol no ascendente, o indivíduo vai buscar, através da forma como ele se expressa, encontrar a melhor versão dele. A Lua na 11 ele vai tentar fazer troca de conteúdo emocional no grupo de amigos que ele tem. Temos o mapa: Sol, Câncer na 1ª casa, Lua, Escorpião na 6ª casa. O indivíduo vai, Sol, 1ª casa, colocar na forma como ele se relaciona com as pessoas a melhor forma. Vai ter a tendência de querer cuidar das pessoas e ajudar as pessoas. A Lua em Escorpião de 6ª casa é a tentativa do indivíduo trocar conteúdo emocional no ambiente de trabalho. Escorpião, com relação à troca de conteúdo emocional, ele é seletivo. Então, aquelas pessoas com as quais ele combinar algo, ele se acertar, com essas pessoas vai funcionar muito bem, com os outros não. Temos o mapa: Sol, Câncer de 1ª casa, Lua, Aquário de 9ª casa, Carl Orff, compositor. O Sol na 1ª casa, e neste caso é o mesmo do ascendente, confere ao indivíduo uma forma, a forma como ele se expressa, como ele age, é a busca dele para se sentir bem. A Lua, que é a troca de conteúdo emocional na 9ª casa, sugere que esse indivíduo vai buscar conhecimento e cultura mais ampla, e uma cultura sem limite, além do limite. Ou seja, o indivíduo vai buscar aonde a média das pessoas pararia na busca, esse indivíduo vai buscar muito além para entender e amplificar essa troca de conteúdo emocional. Temos o mapa: Sol, Câncer de 1ª casa, Lua, Escorpião de 5ª casa. Cronin é romancista. Sol de 1ª casa é aquele sol em que o indivíduo busca, através da forma como ele se relaciona com as pessoas, a melhor forma dele. A Lua de 5ª casa é a Lua que tenta fazer um troca de conteúdo emocional, um relacionamento leve. Aí nós começamos a encontrar alguns probleminhas. Não existe coisa leve para Escorpião. É bem possível que a pessoa vá buscar relacionamentos bem tumultuados e muitos sequência, porque parece que é infindável o gosto por isso. Então tem que ter um certo cuidado. Ou não se relaciona com ninguém, pode acontecer também.